Eu não sei se já aconteceu com alguma de vocês, mas às vezes o ator recebe o texto num dia para gravar no outro. Ah, já, ou no dia para gravar no dia. Ou no dia para gravar no dia, que é pior, né? E como é que é isso? Porque é sempre um mecanismo meio... Primeiro, a coisa que mais me espanta é... Como é que vocês decoram tão rapidamente? Bom, na verdade, sim, a primeira coisa de pegar, a primeira novela que eu fiz foi do Manuel Carlos, né? Então... Ah, então você já começou... Eu comecei numa boa escola, digamos assim, era de um dia pro outro todos os dias. É enlouquecedor, mas eu me dei muito bem, assim, com esse processo, porque eu sou uma pessoa muito 220, então pra mim foi interessante. Agora, qual que é a segunda pergunta mesmo? Como é que você lida, como é que você consegue decorar tão rapidamente? Eu particularmente tenho muita facilidade em decorar. Eu acho que o grande trabalho do ator não é o decorar, é o estudar. É o como fazer de uma maneira aquele texto ser especial, de maneira que não seja a primeira leitura óbvia de qualquer um. Acho que isso a gente tem a matéria-prima que é o texto, que é, para mim, e acredito que para qualquer ator é o fundamental, porque a partir daquilo ali você consegue delirar e entender que caminhos, onde é que você pode deixar um mistério, onde você pode deixar uma lacuna aberta, para o próprio autor poder talvez, né, passear ali dentro do que você está criando. Acho que o grande trabalho do ator é conseguir buscar momentos de diferencial e que não qualquer ator poderia fazer, senão qualquer ator podia estar escalado no seu lugar, né? Então, qual é o meu diferencial? Onde eu consigo entrar com algo diferente? Porque decorar mesmo, só de você ir estudando e pensando e tal, aquilo já naturalmente vem pra gente, né? Eu acho que o teatro me trouxe muito isso. A Ediana tá aí, né, pra comprovar, porque eu entrava numa peça de um dia pro outro. Porque às vezes algum ator quebrava, né, quebrou a perna, uma vez foi o caso. Não, chama a Josi que ela vai entrar de um dia pro outro. E aí eu me virava, eu fazia ficha, eu chegava na coxia, lia e entrava correndo, era uma loucura. E aí eu fiz isso algumas vezes. Eu já fiz, uma vez eu fazia um infantil, e aí o ator ficou doente, não ia poder fazer. Eu falei, não tem problema, eu faço o meu personagem dele. Aí a Ediana, como? Eu falei, porque eu tinha um boneco, que era um Power Ranger na mão. E eu falei, não tem problema, eu falo a minha fala e a fala que seria dele, eu falo como se fosse o boneco. E eu fiz a peça assim, e a gente ficou alguns... E aí depois ficou assim, ficou né? assim. Virou isso. Virou isso, então assim, eu tenho facilidade realmente. É uma coisa que eu comecei a fazer teatro com 6 anos, então... eu aprendi a decorar muito fácil. E agora, novela, né? Novela é um outro mecanismo. Eu acho que hoje em dia o que facilitou muito são as preparações de elenco, porque isso não existia. O elenco se encontrava na hora do set só. Hoje em dia a gente tem uma preparação que a gente encontra todo o elenco junto. E aí a gente consegue criar essa proximidade. Porque, por exemplo, eu e o Daniel, no caso, de um dia para o outro a gente tinha que virar melhores amigos, né? Isso era uma coisa necessária. Então, eu entrei em contato com o Daniel, assim que eu soube que ele seria meu par romântico. E a gente começou a gravar, eu já, né, tive um momento aqui que a gente passou ali em frente à catedral, que foi a minha primeira cena, eu gravei da novela ali na catedral, aqui em Petrópolis. E aí a gente já combinou de se encontrar e estudar junto. E aí, para poder criar esse vínculo, essa química, esse bate-bola, porque é muito doido, porque às vezes você prepara uma coisa na sua cabeça em casa, que você chega na hora, seu parceiro de cena propõe uma coisa totalmente diferente, e aquilo que você estudou vai por água abaixo e você embarca em outro caminho. E a gente construindo esse caminho junto, eu acho que deu super certo, né? Acho que, né, funcionou. E aí a gente estava sempre junto. Aqui em Petrópolis, quando a gente começou a gravar, no dia que a gente chegou, eu falei, não, vamos bater texto. Ah, não, agora não é nada, vamos só jantar junto, sabe? Para poder ter um mínimo de intimidade, história, e para poder fazer um confidente do outro. Eu falei, não, a partir de hoje eu sou sua melhor amiga. E a gente virou realmente, né? A gente teve Daniel, uma pessoa que eu carrego pra vida. Mas o texto, não é porque o Agnaldo tá aqui. Acho que se qualquer um que sentasse nessa cadeira ia falar isso. Cabe na boca, né? Quando o texto cabe na boca, é uma facilidade, porque às vezes você... Tem uma estrutura de frase que você lê, você não consegue nem decorar, porque não é escrito de uma maneira
faz sentido no raciocínio da gente. Parece que não sai. Não sai. Você lê, fica, é uma frase, às vezes, e para a cena, porque você não consegue falar porque não cabe na boca. É difícil explicar isso. E daí tem gente que não sabe escrever de uma maneira que cabe. O Aguinaldo sabe escrever de uma maneira que vai muito rápido, vai muito rápido. Novela é uma coisa que, assim, você tem que jogar tudo fora. Porque a gente grava, sei lá, 40 cenas no estúdio por dia. Então você faz uma cena e joga ela fora. Você faz e joga ela fora. Você não tem o direito de ficar com ela se remoendo, porque tem outra, amanhã tem mais. Então é um trabalho muito rápido pra gente. Tem que entrar, ser feito com maestria e ser jogada fora. É um trabalho de desapego em relação ao texto que a gente tem que ter, muito grande. E quando ele cabe na boca. E uma coisa que eu reparava em Império, que, assim, tem alguns atores que não leem todos os capítulos, leem simplesmente a cena, que eu acho um absurdo, né? Porque só eu a acho sua cena. Só a sua cena. Mas nessa novela era uma coisa que não acontecia. Ficava, assim, todo mundo querendo atento. saber o que vai acontecer. Chegava capítulo novo, era, sabe, era tipo um acontecimento. Saía todo mundo, você viu o que vai acontecer. Então, dos ensaios, ainda mais aquela mesa de café da manhã, nos ensaios era todo mundo, você não leu que não sei o que vai acontecer, a gente ficava falando da própria novela. Tipo, como fofoca de salão de beleza. Tipo, você não viu, você não leu o capítulo tal ainda, vai acontecer não sei o que. Não acredito, era tudo assim, o tempo todo. E uma coisa até que o Papa falou muito do Aguinaldo, até nessa viagem ele falou isso, o Aguinaldo não economiza história. Ele não tem medo de esgotar, porque ele, não sei como, ele cria outro conflito e outras coisas. E ele falou, então, por isso, ele falou, nunca tive uma barriga. Não teve um período que, poxa, essa semana não tem nada para acontecer. Não, a novela toda semana, todo dia. Pelo contrário, né? Tinha tanta coisa que você não dava conta de colocar tudo num capítulo, de tanta coisa que tinha. Eu já tive uma novela que foi acho que foi a Ferida, não sei qual foi, que eu tive que acabar no sábado. Duas caras. Não deu para acabar na sexta-feira, porque a gente acaba a outra semana da novela tem 5 capítulos só. E eu não consegui fechar em 5. Aí liguei pro diretor e falei, olha, eu preciso de mais um capítulo. Né? Vamos fechar no sábado, né? Genial. E acho que essa novela resume muito, né? A transição da Cora, que você fez de maneira brilhante, né? Que era a maior, acho que foi a maior tensão, né? Durante a novela e para todo mundo, né? Porque a gente, é muito clichê, parece que a gente está fazendo discurso, mas não é, a gente virou realmente uma família. Acho que o casamento do Aguinaldo com a direção do Papa construiu isso, porque acho que vocês podem ver, o Aguinaldo fala de maneira direta e o Papa também tem essa linguagem, então era todo mundo muito próximo. Quando teve a Drica saindo, ficou todo mundo assim, vai dar certo, e aí, né? E deu certo. Acho que o Aguinaldo, o Papa falou muito, o M foi resumido naquela transição e o Ibope, né, as pessoas, né, ficam, ai meu Deus, o Ibope vai diminuir, não. Durante a cena o Ibope só ia subindo e no capítulo, né, não foi? O que eu acho mais legal é que o Aguinaldo escreve para todos os atores. Todos. Né? Todos os atores têm o seu momento na novela, né, assim, que eu acho muito bacana. Você sabe que eu uso uma coisa que agora está cada vez mais difícil de achar, que antigamente era muito comum, que era uma caderneta de presença de colégio. Né? E eu tenho a lista de personagens e tenho assim em cima, em vez de dias, os capítulos. Né? E aí quando eu fecho cada capítulo, eu faço a chamada dos personagens. Então se eu ver que fulano não apareceu hoje, eu já sei que ele tem que aparecer amanhã. Olha, que lindo, gente! Se vocês soubessem quanto isso é importante, porque assim, tem inúmeros colegas, eu não posso realmente reclamar que eu já fui abençoada muito, mas tem inúmeros colegas que sofrem muito com isso, porque é difícil você é chamado para um trabalho específico onde você é a pessoa especial que vai fazer aquilo, porque está o Brasil inteiro querendo fazer. Né? A fila de pessoas para entrar no seu lugar é enorme. Então, você é chamado para fazer isso e vai vendo que
você tá esquecido. Fica uma semana sem aparecer. Você fica órfão de pai, entendeu? O sentimento A de órfão de pai. Como o ator se sente quando a gente tem um pai. E a minha história, né? Eu estar aqui hoje me remete muito. O meu início, né? Minha história com o Aguinaldo foi... Começou na Masterclass. Começou na Masterclass. Ela fazia entrevistas. Eu comecei fazendo entrevista e ele não sabia. Na verdade, ele sabia que eu ia vir fazer entrevista, mas ele não sabia que eu ia chegar caracterizada com algum personagem dele. Então foi um susto, né? Eu cheguei o primeiro dia de Viúva Porcina, toda trabalhada no laço, na peruca. Eu tava loura, tava com a peruca preta e aí cheguei fazendo um mini monólogozinho e saí pra entrevistar a galera. E a gente não conversava, porque ele voltava pra dar aula. E aí no outro dia eu vim de Nazaré, e aí eu vim... Enfim, fui fazendo vários personagens e até que depois eu fui fazer Fina Estampa. Então a Masterclass é uma coisa que está guardada aqui. Foi ótimo poder escutar assim, um pouquinho da história de cada um, porque eu sei que cada um, né, vem de um lugar e com seus sonhos. E na época, né, que vinha gente, sei lá, dentista de Manaus, era uma coisa muito... ampla e todo mundo com aquele desejo, com aquele sonho. E o meu também era, na época, né? Eu tava ali, ninguém sabia, mas o meu também desejo era estar fazendo, né? Podendo fazer uma novela dele. E hoje tá aqui, depois de ter feito a Du e o sucesso todo que a novela fez e que a personagem fez, graças a ele, eu consegui ganhar o prêmio de atriz revelação do Faustão, que pra mim, sabe, foi um momento de realização mesmo, de um trabalho desde os meus 6 anos, é um passo atrás do outro, é uma dificuldade e você poder encontrar alguém que acredita no seu trabalho, que te dá essa oportunidade, que a gente só precisa disso, né? De alguém que acredite no seu trabalho e que dê essa oportunidade. E o Aguinaldo, ele não precisa estar aqui dando o curso, eu acho que é tão... É uma gentileza tão grande da sua parte poder, sabe, dividir seu conhecimento com a gente, acreditar e dar oportunidade. Eu não tenho parente, eu não tenho relação nenhuma com ninguém na minha família. Se tivesse, poderia até ter facilitado. Meu trabalho realmente foi como a da gente Adri, se né? sente forasteira, né? Eu também não sou do Rio, mas não é nem de localização, mas essa coisa... Porque, é claro, é muito mais fácil quando você tem pessoas que te ajudam, não é nem te colocar, mas assim, te guia, né? Te tem uma noção. Quando você já nasce num meio, digamos assim, onde você já tem uma noção de como é, a gente é forasteira nesse sentido, né? Eu também faço teatro desde os 7 anos de idade, então é uma história até parecida, né? Tipo, é muito difícil, é um passo atrás do outro, não é fácil. O Aguinaldo também tem a história dele, todo mundo que tem né, essa carreira artística realmente é um passo depois do outro, a gente nunca sabe o que vai ser amanhã. E ter alguém que acredita no seu trabalho é uma coisa, assim, para nós atores, que não tem preço, porque a gente só quer poder trabalhar, a gente depende de alguém acreditar no nosso trabalho para trabalhar. Claro, no teatro eu sou produtora, eu produzo as minhas coisas e tal, mas na televisão, no cinema, digamos assim, você precisa que alguém acredite no seu trabalho e te chame para trabalhar. Não tem outra opção, eu não posso escrever uma novela, eu não posso fazer nada. Eu tenho que contar que alguém olhe para mim e pense, pô, essa atriz é boa para fazer isso, eu vou acreditar no trabalho dela. É só a única coisa que a gente precisa. Então, ter alguém que acredite no nosso trabalho é uma coisa fundamental pra gente, assim, sem... Né? Agora, me diz uma coisa. Vocês gostam de fazer novela? Eu amo. Porque é terrível, né? Mas então, Mariana, não sei se Marina, tudo boa, exatamente. você sabe bem sabe como é bem isso. Eu adoro escrever novela. É uma adrenalina o tempo todo, eu gosto. adoro. Capítulo a capítulo, e é uma obra aberta. Você então, nunca sabe o que vai acontecer. A Por gente- exemplo, você me ligou de Portugal quando estava dando a entrevista pro site, dizendo uma história que ia acontecer. Isso, Mudou tudo. Mudou tudo. Isso é fazer novela, não dá. Ele ligou, falou, vai acontecer isso, aquilo e tal, tal. Ai, eu falei, gente, vai acontecer isso? Ai, meu Deus do céu, já me preparei toda pra acontecer isso, aquilo. O quê? Foi... Então a gente tem que estar o tempo todo ligado, vivo, atento e conectado e aberto em cena e aberto pro autor, pra tudo isso
poder entrar na gente e ao mesmo tempo que é um trabalho muito coletivo, às vezes é muito solitário, porque a gente não tem esse contato, olha, esse feedback, não, tá ótimo, esse caminho meio que a gente não sabe qual a expectativa do autor, da direção, se a gente tá no caminho, é isso mesmo? Porque às vezes você constrói uma coisa, uma pira na tua cabeça, e aí você vai sentindo capítulo a capítulo que aquilo é realmente... Você só tem noção quando você se vê, né? E às vezes o que você achou que tava fazendo não era o que tá acontecendo. E a gente não tem um feedback direto, assim, isso aí, o personagem é isso, não é isso. Mas às vezes não tem, né? Então... Agora, deixa eu contar só uma história pra gente encerrar, que tá todo mundo com fome. Mas vocês são ótimos, a gente acaba o dia inteiro ouvindo vocês aqui. Uma vez eu fiz uma viagem pelo Douro, Rio Douro. Fui visitar umas vinhas, umas herdades, tudo isso. E no domingo eu fui visitar uma dessas herdades e a enóloga, o enólogo era uma mulher, uma senhora. Era um domingo, ela estava com a família dela, mas aí foi lá, tinha marcado, foi lá, o marido foi também, ficou do lado de fora lendo o jornal. E essa mulher, no domingo, nos concedeu 5 horas de conversa sobre vinhos. Uma coisa linda, maravilhosa, contou histórias do Alentejo, coisas assim. E no final eu fiz uma pergunta para ela, depois que ela falou todas aquelas coisas sobre o vinho, sobre a dificuldade, as dificuldades que enfrentam, sabe, o tempo, tudo, né? E eu perguntei, mas quando finalmente o vinho está pronto e você experimenta, o que é que você pensa daquilo que consumiu os seus dias, que é seu trabalho, que é sua arte, né? O que é que você pensa? Ela falou assim, olha, eu sempre penso assim, puxa, eu podia ter feito melhor. Então eu pergunto a vocês ficam satisfeitas? Nunca. Por isso que eu falei que é um trabalho de desapego, né? Você escreveu, entregou o capítulo, já foi. Não, se Não pode assistir, voltar né? atrás. Se assistir... A gente outra coisa, gravou, acabou. E daí você ficou lá se matando, daí chegou na hora, às vezes, tocou um telefone, esses dias aconteceu, ontem aconteceu isso comigo. Tava gravando cena, não sei o que, daqui a pouco tocou, começou a vibrar um telefone aqui, e eu não conseguia pensar no texto, eu não conseguia fazer, e depois você jogou uma cena fora, porque tipo, o telefone vibrando. Não dá pra voltar, né? Não dá pra voltar, já foi. Não, e às vezes você faz a sua melhor cena e... Deu um problema na câmera. E você tem que fazer tudo. E não vai ser, pode até ser igual, mas na tua cabeça não é. Não vai ser...